Enquanto todas as montadoras lançavam carros elétricos uma após a outra no mercado, a Maruti Suzuki discretamente jogava um jogo completamente diferente. De fora, parecia que estavam ficando para trás. Mas internamente, algo grandioso estava sendo preparado. E agora, de repente, a Maruti lançou seu primeiro carro elétrico, o IVX, com preço inicial de apenas 13 mil a 14 mil dólares americanos. A questão que fica é, será que este é apenas um carro elétrico barato? Ou será que existe um plano secreto por trás disso que pode abalar todo o mercado? Enquanto outras empresas fabricam veículos elétricos caros e com alta tecnologia, a Maruti mira diretamente no coração das pessoas comuns. Mas a grande surpresa ainda está por vir. Que tipo de tecnologia de bateria a Maruti utilizou? Será isto uma nova inovação ou apenas uma forma inteligente de reduzir custos? E a grande questão, como é possível produzir este carro a um preço tão baixo? Como conseguiu captar a atenção do mercado de veículos elétricos tão rapidamente? Se você também quer saber se este IVX realmente pode se tornar o maior divisor de águas do futuro, assista a este vídeo até o final. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal para ser o primeiro a assistir a vídeos como este. Se quisermos entender o novo veículo elétrico da Maruti Suzuki, é fundamental compreender antes de tudo a dimensão do mercado da empresa e como ela chegou até aqui. A verdade é que a Maruti não é uma empresa pequena. É a maior montadora de carros da Índia que conquista o coração da classe média há anos. Falando sobre o início, a história da Maruti começa na década de 1980. Quando comprar um carro na Índia era um luxo. Naquela época, o governo sonhava em produzir um carro acessível e confiável. E foi assim que a Maruti Udyog Limited foi formada. Mais tarde, a Suzuki Motor Corporation do Japão se associou a ela, e foi aí que o jogo mudou. Chegaram carros como o Maruti 800, que pela primeira vez transformaram o sonho de ter um carro em realidade para as pessoas comuns. Aos poucos, a Maruti fez o que outras empresas não conseguiram, entendeu a classe média indiana. Preço baixo, baixa manutenção e alta quilometragem. Esses três elementos se tornaram a identidade da Maruti. Carros como Alto Wagon Air Swift e Baleno começaram a aparecer em todas as ruas, em todas as cidades. Houve uma época em que 1 em cada 2 carros vendidos na Índia eram Maruti. Hoje a participação de mercado da Maruti gira em torno de 40%, o que é um número enorme para qualquer empresa. Isso significa que se 10 carros forem vendidos, 4 deles serão da Maruti. E é por isso que ela é frequentemente chamada de montadora da Índia. Não apenas na Índia. A Maruti também construiu uma forte presença em nível global. A empresa exporta seus carros para mais de 100 países. África, América Latina, Oriente Médio e muitas partes da Ásia têm carros da Maruti circulando em suas estradas. O interessante é que os carros fabricados na Índia são os mesmos exportados para os mercados globais. Isso significa que a Índia se tornou um importante polo de produção para a Maruti. Agora, se falarmos sobre as vendas no ano passado, 2024, a Maruti Suzuki vendeu mais de 2 milhões de carros. Este é um número expressivo para uma única empresa e demonstra a forte confiança que as pessoas ainda depositam na Maruti. Mas aqui vem a parte mais interessante. Enquanto o mundo inteiro corria em direção aos veículos elétricos, a Maruti parecia um pouco lenta. Nomes como Tata Motors, BYD e Tesla estavam avançando rapidamente no setor de veículos elétricos e a Maruti estava apenas observando o mercado. Muitas pessoas pensavam que a Maruti tinha ficado para trás nessa corrida, mas agora o cenário está mudando. Porque a mesma empresa que dominou os carros a gasolina e GNV durante anos está agora entrando no segmento de veículos elétricos e com preços agressivos. Então a verdadeira questão agora é: será que a Maruti conseguirá repetir a mesma mágica de sempre com os veículos elétricos? Será que conseguirá mais uma vez tornar os carros elétricos acessíveis para a classe média?
O preço deve ficar entre 13 mil dólares americanos e 14 mil dólares americanos. E aqui surge a grande pergunta. Como a Maruti Suzuki conseguiu lançar o Vitara por um preço entre 13 mil dólares americanos e 14 mil dólares americanos? Enquanto os veículos elétricos de outras montadoras são tão caros. À primeira vista, isso parece quase impossível. Mas ao entender a estratégia por trás disso, o panorama real começa a ficar claro. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o custo real de um veículo elétrico, a bateria. Cerca de 30% do custo total de qualquer carro elétrico corresponde apenas à bateria. Enquanto muitas empresas aumentam os custos ao investirem em tecnologia de baterias de ponta maior, autonomia e desempenho premium, a Maruti escolheu um caminho diferente. Eles adotaram uma abordagem equilibrada, nem muito sofisticada, nem muito básica, mas com uma bateria que mantém os custos sob controle e ainda oferece desempenho suficiente para o uso diário. Essa é a primeira grande razão para o preço baixo. A segunda grande estratégia é a escala. A Maruti não é uma novata no mercado. Ela já fabrica centenas de milhares de carros todos os anos. Isso significa que ela já possui uma enorme estrutura de produção, uma cadeia de suprimentos robusta e uma rede de fornecedores bem estabelecida. Ao produzir peças em grandes quantidades, o custo diminui automaticamente. Em outras palavras, quanto maior a produção, menor o custo por carro. Essa é uma vantagem que a maioria das novas montadoras de veículos elétricos simplesmente não possui. Desde o início, a Maruti se concentrou em uma coisa: fabricar o máximo de peças possível na própria Índia. Por causa disso, os custos de importação, impostos e despesas logísticas são reduzidos significativamente. Enquanto algumas montadoras de veículos elétricos ainda dependem da importação de células de bateria ou componentes críticos, a Maruti construiu gradualmente um ecossistema local. Isso impacta diretamente o preço final e torna o carro mais acessível. Agora vamos falar sobre recursos e posicionamento. Muitas empresas lançam seus veículos elétricos como produtos premium. Telas sensíveis ao toque e grandes recursos avançados de assistência ao condutor. ADAS interiores luxuosos, mas a Maruti foi inteligente. Limitou recursos extravagantes desnecessários e focou no básico: confiabilidade, autonomia, consumo de combustível e baixa manutenção. Isso mantém o custo sob controle e torna o carro acessível ao público em geral. Outro fator oculto é a estratégia de lucro. A Maruti não busca obter um lucro muito alto em cada carro. Em vez disso, aposta no volume. Isso significa vender mais carros para gerar lucro total. Essa é a mesma estratégia que eles usaram em carros a gasolina e agora estão tentando aplicá-la também em veículos elétricos. Enquanto isso, algumas empresas mantêm margens de lucro elevadas. Por unidade, a Maruti quer conquistar o mercado vendendo mais unidades com margens menores. Análise detalhada da tecnologia de baterias. Agora vamos falar sobre o mais importante: a bateria. Afinal, em um veículo elétrico não há motor a combustão. Todo o jogo funciona com a bateria. E é exatamente aí que a Maruti Suzuki fez sua grande jogada. Primeiro, vamos simplificar. A Maruti provavelmente está usando a tecnologia de bateria F, P em seu e V, X, Vitara. Mas o que é LFP? Ou, em outras palavras, fosfato de ferro lítio. Pode parecer um pouco técnico, mas em termos simples, trata-se de um tipo de bateria mais segura, mais durável e principalmente mais barata. Agora você pode estar pensando: se é mais barata, por que nem todas as empresas a utilizam? A verdade é que muitas utilizam, mas cada empresa tem um foco diferente. Por exemplo, a Tesla usa EFP em alguns de seus carros, mas em modelos de alto desempenho, opta por uma química de bateria mais cara para obter maior autonomia e potência. Por outro lado, a BYD está investindo fortemente em LFP com sua bateria Blade. Então,
O que a Maruti fez nesse sentido, a empresa não buscou vencer a corrida sendo a mais rápida. Em vez disso, procurou criar um equilíbrio perfeito. Isso significa uma bateria que oferece autonomia suficiente para o uso diário, mantendo o preço sob controle. A maior vantagem das baterias LFP é a segurança. Essas baterias são mais estáveis e o risco de superaquecimento ou incêndio é muito menor. Em um país como a Índia, onde as temperaturas podem ser bastante elevadas, isso se torna uma grande vantagem. Significa que o carro permanecerá seguro e confiável por muito tempo. A segunda vantagem é a longa vida útil. As baterias LiFeP suportam mais ciclos de carga. Em outras palavras, elas não se degradam rapidamente. Se alguém usa o carro diariamente, não precisará se preocupar em trocar a bateria constantemente. Isso se torna um fator de grande economia a longo prazo. Agora surge a questão mais importante, a autonomia. Afinal, sempre que alguém pensa em comprar um veículo elétrico, a primeira pergunta é qual a distância que ele percorre com uma única carga. As baterias LFP geralmente têm uma densidade de energia ligeiramente menor, o que significa que, para o mesmo tamanho, oferecem um alcance um pouco menor em comparação com baterias mais caras. Mas pense bem, será que todo mundo realmente precisa de uma autonomia de 800 a 1000 quilômetros? Não. A maioria das pessoas dirige apenas de 30 a 50 quilômetros por dia. Assim, a Maruti entendeu que o usuário médio não precisa de um produto com engenharia excessiva. Agora, há mais um benefício oculto: o carregamento. As baterias LFP suportam muito bem o carregamento rápido e o carregamento frequente não as danifica muito. Isso significa que os usuários podem carregar o carro com mais frequência, sem muita preocupação. Mas sim, nada é perfeito. As baterias LFP podem apresentar uma ligeira queda de desempenho em climas muito frios. Mas em um país como a Índia, isso não é um grande problema. Plataforma e engenharia. Agora, vamos falar sobre algo que não é visível externamente, mas é onde o verdadeiro jogo acontece. Plataforma e engenharia. Como um veículo elétrico não é feito apenas de uma bateria como base. A plataforma determina se o carro está preparado para o futuro ou se é apenas um produto adaptado. Então, a pergunta direta é: a Maruti Suzuki construiu o IVX Vitara modificando uma plataforma antiga de carro a gasolina? Ou é uma plataforma de veículo elétrico completamente nova? Primeiro, vamos entender o que é uma plataforma ICE. ICE significa motor de combustão interna, ou seja, carros a gasolina ou a diesel. Todo o seu projeto é construído em torno do motor, da caixa de câmbio, do tanque de combustível e de componentes semelhantes. Se você tentar modificar essa mesma plataforma para um veículo elétrico, muitos compromissos terão que ser feitos. O posicionamento da bateria precisa ser ajustado, o espaço não é otimizado e, às vezes, até mesmo a distribuição de peso não é perfeita. Mas o que é ideal para um veículo elétrico? Uma plataforma dedicada a veículos elétricos. Neste modelo, o carro foi projetado desde o início com a bateria posicionada sob o assoalho. Devido a isso, o centro de gravidade fica mais baixo, a estabilidade melhora e você ganha mais espaço interno. Aqui a Maruti tomou uma decisão inteligente. Segundo relatos e informações do setor UIV, X-Vitara é baseado em uma arquitetura dedicada a veículos elétricos desenvolvida globalmente pela Suzuki. Isso significa que não se trata de um veículo elétrico improvisado, mas sim de um carro projetado para uso elétrico desde o início. Agora entenda isso em termos simples. Se você construir uma casa e depois tentar adicionar um elevador, enfrentará problemas de espaço e de estrutura. Mas se você planejar o espaço para um elevador desde o início, tudo fica mais fácil e perfeito. Essa é a diferença entre uma plataforma modificada e uma plataforma dedicada a veículos elétricos. A maior vantagem dessa nova arquitetura é a posição da bateria. A bateria fica posicionada horizontalmente sob todo o carro. Por isso, o peso fica distribuído uniformemente.
O carro transmite uma sensação de maior estabilidade na estrada e a confiança aumenta nas curvas e em altas velocidades. A segunda vantagem é o espaço. Como não há motor nem caixa de câmbio, a cabine fica mais espaçosa. Os passageiros traseiros têm mais espaço para as pernas e o espaço do porta-malas é melhor aproveitado. Isso significa que em um carro do mesmo tamanho você obtém mais conforto. Agora, há outro aspecto oculto da engenharia, a modularidade. Esta plataforma da Maruti foi projetada de forma que no futuro diferentes tamanhos de bateria, motores e modelos possam ser construídos sobre a mesma base. Isso significa que hoje temos o IVX. Amanhã poderemos ter um hatch compacto ou um SUV maior na mesma plataforma. Isso ajuda a empresa a economizar custos a longo prazo e acelera o desenvolvimento. Mas mesmo aqui a Maruti evitou o excesso de engenharia. Eles não tornaram a plataforma tão avançada a ponto de aumentar os custos drasticamente. Em vez disso, eles seguiram uma abordagem equilibrada, algo que é seguro, prático e ainda acessível. Outro aspecto interessante é a construção leve. A Maruti sempre foi conhecida por manter seus carros leves. Nos veículos elétricos, o peso aumenta devido à bateria, mas por meio de engenharia inteligente buscou-se otimizar o restante da estrutura para que o peso total permaneça sob controle. Graças a isso, a autonomia aumenta e o desempenho se torna mais suave. Autonomia e desempenho no mundo real. Agora vamos falar sobre o que vem em primeiro lugar na mente de todo comprador: autonomia e desempenho no mundo real. Porque o número que você vê no papel nem sempre corresponde à realidade. Se o Vitara da Maruti Suzuki promete uma boa autonomia no papel, a verdadeira questão é quão prático ele será nas condições indianas. Veja bem, as condições de direção na Índia são muito diferentes. Às vezes trânsito intenso, às vezes estradas ruins, às vezes calor extremo. Nessas situações, a autonomia de um veículo elétrico naturalmente diminui um pouco. Se um carro anuncia 400 a 450 km no papel, na vida real, geralmente faz confortavelmente entre 300 e 350 km. Mas é aqui que a abordagem da Maruti se diferencia. Em vez de apresentar números irreais, eles se concentraram na autonomia útil. Isso significa uma autonomia que funciona sem preocupações no uso diário na cidade. Se você dirige de 30 a 50 km por dia, este carro pode facilmente funcionar por 5 a 6 dias, sem precisar de recargas frequentes. Isso é verdadeira conveniência. E a Maruti entende isso muito bem. Agora, vamos falar sobre desempenho. Os veículos elétricos oferecem torque instantâneo, o que significa que, no momento em que você pisa no acelerador, o carro responde imediatamente. O Vitara também proporciona uma condução suave e ágil na cidade. Não é um carro de corrida, mas para uso diário, oferece uma experiência confortável, silenciosa e sem complicações. Agora surge a segunda grande questão. Isso é redução de custos ou engenharia inteligente. Porque sempre que um carro é mais barato, as pessoas imediatamente pensam que talvez a qualidade tenha sido comprometida. Mas a estratégia da Maruti é um pouco diferente. Eles não fizeram cortes de custos indiscriminados. Em vez disso, otimizaram o design de forma inteligente. Isso significa que investiram onde realmente importa, como segurança da bateria, confiabilidade e desempenho essencial. E onde o gasto era desnecessário, como recursos chamativos ou elementos de luxo sofisticados, eles o evitaram deliberadamente. Pense assim: se você precisa de um celular confiável para uso diário, você não compra um modelo top de linha de 100 mil rúpias. Você escolhe um celular equilibrado que faça tudo corretamente. A Maruti aplicou a mesma mentalidade a este carro. Agora, a parte mais importante: o público-alvo. Este carro claramente não é para compradores de carros premium. É para pessoas que querem comprar um veículo elétrico pela primeira vez ou para quem quer trocar um carro a gasolina por um elétrico sem gastar muito. A classe média indiana sempre foi o maior trunfo da Maruti e o EVX. Thar também foi projetado pensando nela.
Uso familiar, deslocamento diário para o trabalho, passeios de fim de semana. Este carro foi desenvolvido para atender exatamente a essas necessidades. Comparação com a concorrência Tesla, Tata B, YD. Agora, se você realmente quer entender a posição do Maruti Suzuki EV X-Star no mercado, não pode analisá-lo isoladamente. É preciso compará-lo com a concorrência, especialmente com a Tesla, a BYD e a Tata Motors. Isso porque no mercado de veículos elétricos, essas três marcas representam mentalidades completamente diferentes. E a Maruti está tentando criar seu próprio espaço entre todos eles. Primeiro vamos falar da Tesla. A Tesla atua em um nível completamente diferente. Para eles, um veículo elétrico não é apenas um carro. É uma máquina de alta tecnologia com software avançado, recursos de piloto automático e desempenho poderoso. Mas junto com isso surge um problema: o preço. Os carros da Tesla são tão caros que em um mercado como o da Índia só chegam a um grupo limitado de pessoas. Isso significa que a Tesla mostra o futuro. Mas esse futuro não é acessível a todos. Agora vamos falar da BYD. A BYD é uma empresa inteligente. Ela é muito forte em tecnologia de baterias e também controla os custos de forma bastante eficiente. Seus modelos são mais baratos que os da Tesla, mas ainda não se enquadram totalmente na categoria de carros econômicos. O foco da BYD é manter um equilíbrio entre tecnologia e preço acessível. Isso significa que eles oferecem produtos avançados e relativamente acessíveis, mas ainda não são totalmente acessíveis para a classe média. Agora, o principal participante é a Tata Motors. Se alguém iniciou a revolução dos veículos elétricos na Índia, foi a Tata. Eles entenderam desde cedo que para os veículos elétricos se popularizarem precisavam ser acessíveis. Por isso lançaram carros como o Nexon EV e o Punch EV, que ofereciam tanto preço quanto praticidade. Hoje a Tata detém uma posição de destaque no segmento de veículos elétricos porque entrou cedo no mercado e o educou. Mas agora o cenário está mudando, porque a Maruti entrou na disputa e adotou uma estratégia completamente diferente. A Maruti não adota uma estratégia de preços premium como a Tesla, nem compete em tecnologia como a BYD, e não depende apenas da vantagem de ser pioneira como a Tata. O foco da Maruti é dominar o mercado de massa. Em termos simples, a Tesla é voltada para compradores de alto padrão. A BYD atua no segmento intermediário premium. A Tata fabrica veículos elétricos acessíveis. E o que a Maruti está fazendo? A Maruti está ampliando ainda mais o segmento de veículos elétricos acessíveis para que eles realmente cheguem a todos os lares. Essa é a principal diferença. A Tata trouxe os veículos elétricos para a classe média, mas a Maruti está tentando torná-los acessíveis até mesmo para a classe média baixa. E aqui reside a maior vantagem: confiança e rede. A Maruti possui a maior rede de serviços da Índia, o maior número de concessionárias e uma confiança construída ao longo de anos. Quando alguém vai comprar seu primeiro veículo elétrico, vai querer correr menos riscos. E é exatamente aí que a entrada da Maruti pode mudar completamente o jogo: a realidade da infraestrutura de recarga. O problema da Índia. Agora chegamos à maior realidade sem a qual toda a história dos veículos elétricos fica incompleta: infraestrutura de carregamento. Mas por melhor que seja o carro, se o carregamento não for fácil, ele deixa de ser prático para as pessoas. E na Índia, esse é o maior desafio atualmente. Veja bem, mesmo hoje em nosso país, as estações de carregamento não estão disponíveis em todos os lugares. Nas grandes cidades, a rede está crescendo lentamente, mas em cidades menores e nas rodovias, a situação ainda não é tão robusta. As pessoas ainda pensam: e se a bateria acabar no meio da estrada? Esse medo é o que está retardando a adoção de veículos elétricos. Agora, a questão é como a Maruti Suzuki lidou com esse problema, ou o ignorou. Para ser honesto,
A Maruti não adotou uma abordagem como a da Tesla, que construiu sua própria rede de recarga dedicada. A Maruti não está tentando instalar carregadores em todos os lugares por conta própria, mas isso não significa que tenha ignorado completamente o problema. A abordagem da Maruti é mais prática. A empresa está firmando parcerias com o ecossistema de carregamento existente, como companhias petrolíferas e redes privadas de carregamento, além de expandir os pontos de recarga por meio de suas concessionárias. Isso significa que, em vez de construir uma rede do zero, eles estão usando e expandindo o sistema que já está crescendo. Ao mesmo tempo, a Maruti também está focando no carregamento doméstico, já que na Índia, a maioria das pessoas estaciona seus carros em casa. Se o carregamento noturno se tornar fácil, a dependência de pontos de recarga públicos diminuirá bastante. Isso significa que você não precisará procurar uma estação de recarga todos os dias. Em breve, a Maruti planeja lançar veículos elétricos em diferentes segmentos, desde pequenos hatches até SUVs maiores. Isso significa que, assim como hoje, eles têm uma linha completa de carros a gasolina. No futuro, planejam construir também uma linha completa de veículos elétricos. E o verdadeiro plano da Maruti é fazer com que os veículos elétricos não sejam um produto de luxo ou de nicho, mas algo comum. Assim como hoje comprar um carro a gasolina é comum. No futuro, os veículos elétricos também deverão se tornar comuns. Se você quer continuar aprendendo esses segredos ocultos da indústria automobilística em uma linguagem simples e profunda, inscreva-se no canal agora mesmo, porque os próximos vídeos vão te mostrar a verdade nua e crua.